Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Renata, pedagoga, psicopedagoga, mãe 3 vezes, pastora, palestrante e mentora de pais. E hoje eu quero falar com vocês um assunto que provavelmente já está te deixando de cabelo em pé, que é a proximidade das férias. E essas férias em particular, porque nós estamos num ano em que as crianças ficaram em casa, né? Ano de pandemia, ano que as crianças ficaram já bastante tempo em casa e muitas vezes no período de férias escolares, nós, os pais, não estamos de férias do nosso trabalho. E o que fazer com essas crianças? Não vamos poder viajar, nessas férias passaremos em casa, depois de um ano inteiro dentro de casa. Então, essa é uma dúvida, né, muito frequente e que realmente é um pouco preocupante, que nós precisamos, peraí, vamos parar, vamos pensar, vamos organizar essas férias para que não se torne um caos. Mas dá para não se tornar um caos, é possível. Então, eu separei aqui para vocês algumas dicas preciosas que vão te ajudar a enfrentar aí esse período em que as crianças estarão de férias. Talvez elas já estivessem de aula online, né, fazendo a aula em casa, talvez agora nesse último mês, nesse período agora de final de ano, ela tenha voltado para uma recreação, para uma aula de reforço, mas ela já estava em casa por conta da pandemia. E agora não vai ter nem a aula online, né? Nem a aula de reforço, então ela está entrando de férias, vai passar mais tempo ainda dentro de casa, mais tempo ainda ocioso. Então, o que fazer com essa criança? Vamos lá. Primeira coisa é você sentar com ela e explicar. Gente, comunicação. Nós temos a mania de achar que a criança não vai entender, que é assunto de adulto, que não adianta falar com ela. Mas isso é um erro, adianta sim, adianta muito. A criança é super capaz de entender, desde que a gente fale de uma maneira objetiva, curta, de uma maneira que seja na linguagem adequada, mas a criança entende sim. E é importante até nós temos esse tempo de sentar, de explicar para ela o que está acontecendo, como vai ser esse período, para que ela se sinta mais segura. Então, a primeira coisa, sentar com tua criança e explicar para ela. Então, você vai dizer, olha, esse ano foi um ano diferente, acredito que você já tenha explicado para ela o que é uma pandemia, o que é o coronavírus. Então, você vai explicar, olha, por conta da pandemia, você já está há muito tempo dentro de casa, mas agora nós vamos ter o período de férias e você vai ficar mais um pouquinho dentro de casa, mas nós vamos juntos, vamos trabalhar para que esse seu período de férias seja agradável, que seja adequado, que seja prazeroso para todos nós. Então, eu peço a tua ajuda. Vamos lá, vamos fazer junto com a mamãe, vamos fazer aqui junto com o papai uma listinha, vamos colocar as nossas ideias, vamos pensar um pouquinho o que a gente pode fazer para que essas férias sejam legais, porque eu não vou estar de férias, ou o papai não estará de férias, nós não vamos viajar, ou vamos viajar, mas vai ser diferente, né? Tem todo um outro esquema de cuidado. Então, primeira coisa é você sentar e explicar para a tua criança. Se ela for muito pequenininha, explicar o que é férias, né, que ela vai estar ausente da escola por um período e depois volta. Então, explicar para ela, ok? Essa é a primeira dica. Feito isso, qual é o segundo passo? Você, papai, mamãe, estabelecer uma nova rotina. Então, você precisa sentar e adequar a tua rotina ao período de férias. O que você precisa fazer? Estabelecer novos horários, estabelecer uma nova rotina para você. Então, essa é a primeira coisa. Meus filhos estarão de férias. Então, em que horário eu vou trabalhar? Qual é o melhor horário para eu agendar as minhas reuniões, as minhas saídas? Se ele dorme até um pouquinho mais tarde, eu vou tentar adequar o meu horário de trabalho, puxar ele para mais cedo, né? Que é o período que ele está dormindo. Enfim, você precisa primeiro reorganizar a tua rotina. Se você consegue conciliar papai trabalha à tarde e eu de manhã, ou vice-versa, para que sempre esteja um dos dois com a criança. Enfim, senta e planeja, senta e organiza a tua rotina, né? E a rotina dos pequenos também precisa ser reorganizada. Então, o que você precisa fazer?
desenvolver uma nova rotina. Vai ter lá o horáriozinho que ele estaria em aula online, né? O horário que ela estaria numa aula de reforço ou numa recreação na escola, e agora vai entrar o período de férias e não vai ter mais isso. Então vamos readequar essa rotina. Então dá para puxar o almoço um pouquinho para mais tarde, dá para deixar ela acordar um pouquinho mais tarde. Já que ela não vai sair para fazer a recreação, vamos mudar o horário do banho. Então senta, ainda que seja só 1 mês, 2 meses, né? E você fala assim, mas ela já está tão acostumada a dormir nesse horário, acordar nesse horário, tomar banho nesse horário, mas agora precisa readequar para que ela se sinta em férias, né? E para que as férias dela seja adequada, seja prazerosa. Então, readequar a rotina. Ela vai ter um tempo ocioso maior, porque provavelmente as atividades que ela fazia não vai fazer, né, nesse período de férias. Esse tempo ocioso você vai encaixar com atividades como brincadeiras ou para os maiorzinhos até mesmo um tempo livre, né, para que ele faça aquilo que ele gosta de fazer. Terceira dica. A terceira dica é você fazer uma lista de atividades para essa criança durante as férias. Então, você sentar e realmente escrever, né? Ou colocar aí na tua agenda virtual. Mas é importante listar. Então, na internet, gente, tem uma infinidade de dicas, de ideias, de brincadeira, de atividade de artes, de jogos, de dinâmicas, enfim, atividades lúdicas, filmes e etc, 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 etc. Então, tem várias listas já prontas de atividades para fazer com crianças em casa, usando pouco material, pouco recurso e ideias muito diferentes, de todos os tipos, para todas as idades, né? Você pode começar essa lista por aquilo que você pensa, suas ideias, e depois, ficou uma lista meio curtinha, vai lá na internet, pesquisa, pega algumas listas, né? E vê aquilo que se encaixa para a idade da tua criança, para o tamanho da tua casa, para os recursos que vocês têm, para aquilo que elas gostam de fazer, né? E é legal você começar essa lista sozinha, já colocar lá algumas ideias, algumas coisas que você pensa que podem ser bacanas e depois chamar essa criança para participar, para criar essa lista junto com você. Então, o que a gente pode fazer no período de férias? Lembra que o papai, que a mamãe, a gente conversou com você, que essas férias vão ser diferentes, que nós vamos ter outras atividades, que talvez a gente não possa viajar, enfim, você explicou para a tua criança como vai ser as férias aí na tua casa. E aí você vai lembrá-la dessa conversa e falar, então, dentro dessa proposta, dentro dessa possibilidade, o que nós podemos realizar? Vamos pensar em coisas que nós podemos realizar? E aí vai colocar calça ao tesouro, dia do desfile, dia do penteado maluco, né? Cabaninha na sala, noite da pipoca, noite do pijama, noite de observar as estrelas, você vai colocar noite dos jogos de tabuleiro, enfim, dar banho nos bonecos, dia de fazer um faxinão no guarda-roupa, e aí ela vai falando também aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer fazer, noite do Masterchef, enfim, ela também vai dar as ideias dela e você vai colocando também as suas ideias e vocês vão fazer uma lista. É importante assim, se as férias da tua criança vão ser de 30 dias, de 40 dias, vocês fazerem uma lista ainda maior. Por quê? Vocês vão pegar essa lista e vão falar, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a mamãe tem uma reunião, então nós precisamos escolher algo aqui dessa lista que seja de no máximo 15 minutos, porque é o tempo que hoje a mamãe tem. Então vai ter ali atividades que sejam mais curtas. E no final de semana, olha, mamãe separou o sábado inteiro para estar com vocês. Então a gente pode escolher 3, 4 itens da lista, né? Então é bacana você fazer realmente uma lista extensa, uma lista longa, né? Ela precisa ter no mínimo uma atividade por dia de férias, tá? Se tiver mais, é melhor. E essa lista tem que ser assim, uma coisa mais simples de ser feita, né? Algo que você pode fazer, por exemplo, a noite do desfile de moda, né? Algo que você não vai precisar de recurso extra nenhum, que vai fazer com aquilo que você tem em casa.
e outras coisas mais elaboradas, como por exemplo, vamos fazer slime, então eu vou ter que comprar os produtos, eu não tenho, eu vou ter que pesquisar como faz, porque eu nunca fiz. Então, coisas mais simples, coisas mais curtas e também algumas coisas nessa lista que sejam mais elaboradas, que demandem mais tempo, ou mais pesquisa, ou alguma compra específica, ok? Então, você vai fazer aí a tua lista, né? Uma quarta dica que eu quero dar para vocês é assim: use a tua rede de apoio. Peça ajuda. Não queira enfrentar esse período sozinho. As crianças esse ano já ficaram dentro de casa o ano inteiro. E agora no período de férias, elas talvez tenham que ficar novamente dentro de casa e dessa vez sem atividades pedagógicas, sem aula online, sem aula de reforço. E aí o que acontece? O estresse, a ansiedade, né, podem tomar conta, a frustração. E você, por tua vez, também passou um ano difícil, um ano de confinamento, né? E agora no final do ano tá com 10 milhões de coisas para resolver. Então é importante a gente saber pedir ajuda, saber os nossos limites, saber delegar, né? Não querer fazer tudo sozinho, não queira isso. Você pode contar com ajuda. Tem algumas mães que podem contratar uma recreacionista ou uma babá e elas ficam meio inseguras. Eu não sei se eu devo ou não. Meu filho vai se apegar demais, né? Não tenha essa insegurança. Se você pode ter uma rede de apoio, tenha. Seu filho pode passar 2, 3 dias na casa de um priminho, da tia, né? Pode passar 2, 3 dias na casa de um vovô, vovó. Mas tem a pandemia. Não, mas ele teve contato durante todo o ano com esse vô, com essa avó, não teve como afastar, não teve como preservar, já está tendo contato. Então, ok, então nessas férias vai passar 2, 3 dias lá, vai passar 2, 3 dias na titia. Você pode fazer também um intercâmbio com algum amiguinho, né, da escola, algum amiguinho do condomínio. Então, olha, vai passar um final de semana lá em casa e eu vou fazer as atividades, vou brincar, vou fazer noite do pijama, a gente vai se divertir esse final de semana, um amiguinho vem aqui para minha casa e no final de semana que vem eu vou enviar o meu para casa do amiguinho, né? E aí vou ter esse final de semana de descanso e ele vai ter esse final de semana de lazer. Então, usar essa rede de apoio, lógico, com muita responsabilidade, né? Nós não podemos estar deixando nossos filhos irem para casas de outras pessoas sem todo um esquema de responsabilidade, de cuidado, de preservação, lógico, né? Se você tem a possibilidade de, durante esse mês de férias, colocar o teu filho para fazer uma aula de música, né? Vou colocar ele para aprender um instrumento que ele sempre me pediu, nunca rolou, agora nessas férias eu vou colocar, ou para fazer um esporte. Então, de repente, tem um clube aí perto da tua casa, ou tem uma escola que faz recreação, que abre as portas para crianças de outras escolas nas férias para fazer recreação, né? De repente fazer uma aula de artes, música, pintura, artesanato, ou de esportes, natação, futebol, enfim, aquilo que ele gostar. Um acampamento de férias, né? Se você puder tirar ele daquilo que é a rotina normal, cotidiana, e fazer algo diferente, uma atividade diferente, é lógico, é maravilhoso. Próxima dica, quinta dica se prepare, aliás, um kit. Prepara um kit de férias. Então, vai numa lojinha de R$1,99, coloca uns joguinhos pedagógicos, um quebra-cabeça. Olha que legal, comprar um quebra-cabeça e durante as férias a gente vai montando esse quebra-cabeça, massinha de modelar, slime, bolinha de sabão, joguinhos, livros de história novos. Prepara um kit, mas não chega em casa e dá esse kit para tua criança. Deixa ele guardadinho, vai dando uma coisa por dia. Por quê? Coisas baratinhas da lojinha de R$1,99 que vão entreter o teu filho por 1 dia, 2 no máximo, mas que ali vai salvar o dia, né? Então, você preparar esse kit com brinquedinhos, com joguinhos diferentes. E dentro dessa dica também, se for o teu caso, se for a tua realidade, se houver possibilidade, por que não pensar nessas férias em um animalzinho de estimação?
né? É muito bacana a criança ter animal de estimação, mas isso aí é um assunto para outro vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. A importância da criança ter contato com animais é muito legal. Então, se for o teu caso, a tua realidade, pensar, né, com carinho nessas férias em dar um animalzinho de estimação para o teu filho é muito legal. Usar aparelhos eletrônicos, a internet, o YouTube ao teu favor. Então, você pode fazer dele uma atividade do dia, né? Então, assim, olha, esse horário da noite é o horário livre para você usar eletrônicos, para você usar videogame, para você assistir vídeos. O horário da manhã, por exemplo, você trabalha de manhã. Então, você tá fora ou você tá ali no seu escritório trabalhando e é um horário que você precisa entreter. Durante as férias, mamãe vai liberar os eletrônicos no período da manhã. Então, no período da manhã, você pode estar usando os eletrônicos. Use isso ao teu favor. A próxima dica é: seja criativo. Busque coisas novas, diferentes, que vocês nunca fizeram. Brincadeiras diferentes. Ai, Renata, eu não sou criativo, eu não sei brincar, não tenho criatividade para inventar brincadeira. Duas dicas, se você acha que você não tem criatividade para inventar brincadeiras novas, jogos novos, dinâmicas, oficinas que vocês nunca fizeram antes. Duas dicas. A primeira, pesquisar. A internet tem um monte de ideias legais de atividades que vocês podem fazer, né? Segunda dica, pergunte para o teu filho, ele é criativo. Ele tem 1 milhão de ideias de brincadeiras que ele quer fazer com você. Então, deixe ele te ajudar. Mas assim, é legal durante as férias você pesquisar um cardápio diferente, né? Vamos fazer comidinhas diferentes durante essas férias. Você pesquisar filmes antigos, séries que você nunca assistiu com o teu filho, você vai aproveitar as férias para assistir, né? Até joguinhos eletrônicos, você pesquisar joguinhos novos, baixar no celular dele algum outro tipo de joguinho, também é legal. Enfim, pesquisar coisas novas. Então, ele gosta de ler, ele gosta que você leia historinha para eles, vou pesquisar livros novos. Ele gosta de ir para a cozinha, de cozinhar, vamos fazer receitinhas novas. Mas usar a tua criatividade, porque as férias, mesmo dentro de casa, mesmo sem viagem, mesmo com pandemia, ela pode ser muito rica, muito produtiva, muito criativa, né? Cheia de coisas novas para o teu filho. E a última dica, a sétima dica que eu quero deixar para você que vai passar essas férias em casa ou até mesmo trabalhando é: paciência. Tenha paciência, porque o seu filho está de férias. Nas férias eles querem se divertir, eles querem fazer coisas novas, né? Eles querem ter mais tempo com você. E eu sei que não é fácil, principalmente esse ano, porque as crianças já ficaram muito tempo em casa. Talvez você não esteja de férias, você esteja trabalhando, mas ele precisa ter um tempo de lazer, um tempo de descanso, um tempo de novas experiências, de novas descobertas. Isso é muito saudável, isso é muito importante. Os meus filhos mais velhos, quando eles entravam de férias, a gente sempre fazia questão, eu, pai deles, de preparar para eles experiências novas naquele período, que eles tivessem lembranças boas, né, quando eles crescessem, que as férias deles, quando eles eram crianças, eram sempre muito divertidas, tinha sempre coisas muito divertidas para fazer, que era bem bacana. E a gente tinha esse cuidado. E hoje, quando a gente conversa, né, eles já estão mais velhos, quando a gente conversa sobre como eram as férias deles, eles sempre lembram com muita alegria, que era muito divertido e que eles gostavam muito. Eles amavam fazer a lista junto com a gente das brincadeiras, das experiências que eles fariam. Então, pensa nisso, faça com carinho, respira fundo e vamos lá. Tem jeito de fazer essas férias serem bem divertidas, bem prazerosas para o teu filho, para a tua filha. E se você gostou dessas dicas, quer mais dicas, eu tenho um kit férias que você pode estar encomendando. Esse kit férias eu envio para você. São 2 jogos pedagógicos, 2 livros de história, mais um joguinho surpresa, e eu também envio uma revista de enigma e desafios e também uma apostila com mais de 30 sugestões de brincadeiras, oficinas, atividades
para fazer dentro de casa com as crianças, com materiais muito simples que todo mundo tem em casa, e também dicas de livros, dicas de séries, de filmes e de passeios, né, que já estão abertos, que já estão funcionando. Então eu coloco também essas dicas. Os pedidos para esse kit férias são só até o dia 30 de novembro, tá bom? Porque eu entrego eles na primeira quinzena de dezembro e quando você me pedir o seu kit férias, eu vou te mandar um questionário com a idade da tua criança, as preferências dela, o que ela gosta, quais são os personagens, os livros preferidos, porque o kit é personalizado, não é o mesmo kit para todas as crianças. É muito bacana. Todas as férias eu faço esses kits. Os pais amam o meu kit férias. Então, se você quiser fazer o teu pedido, entre em contato, deixe tua mensagem aqui para mim, porque em dia 30 de novembro eu encerro os pedidos para dar tempo de elaborar com muito carinho o kit de cada criança, tá bom? Deus abençoe a tua família, espero ter ajudado, e se eu ajudei, envie esse vídeo para algum papai e mamãe.